A psicologia do esporte, histórico, áreas de atuação, pesquisa. Vamos tentar explorar um pouco mais a integração da psicologia com o esporte e em suas diversas facetas ao longo da história, ou principais marcos em si, pessoal. Quando a gente pensa na psicologia do esporte, a gente tem que pensar numa disciplina recente. Ela integra a psicologia ou aspectos psicológicos tratados dentro do contexto esportivo. Então, a atuação de profissionais, ela tem como essencial uma boa formação acadêmica que esteja associada, atrelada ao contexto de prática desportiva. Por quê? Porque é importantíssimo a gente entender as pesquisas nessa área para promover uma compreensão mais profunda do que a gente usa em termos de cognição, comportamento, das dinâmicas emocionais e sociais que impactam atletas, equipes e o contexto ao redor. Tá? Historicamente falando, a gente tem 3 principais marcos para a psicologia do esporte. O primeiro foi no final do século XIX, que a gente tem várias pesquisas associando a parte psicológica e fisiológica, até mesmo com práticas de atividade física ou exposição de um determinado sujeito para uma determinada prática, para poder entender um pouco mais quais eram os processos psicológicos associados ao desempenho corporal, que a gente vai falar aqui com um pouco mais de profundidade depois, nos próximos capítulos, sobre desempenho atlético. Não necessariamente o fato da pessoa estar com ansiedade prévia ao contexto esportivo descaracteriza isso como não esportivo, tá? Então a gente vai falar muito sobre associações entre a parte fisiológica e as demandas emocionais, por exemplo, ao longo do nosso curso. E no final do século XIX a gente tem aí alguns estudos, principalmente com o nosso legendário, né, o Wundt, que foi um dos fundadores da psicologia em si, dessa disciplina. A gente vai tratar um pouco mais, com mais profundidade, sobre estudos que estão associados nessa disciplina da psicologia do esporte com a fisiologia em si, o estudo da fisiologia. A década de 20 também foi um marco, porque tivemos publicações significativas que marcam o início real da psicologia e da pesquisa da psicologia do esporte. Então, a gente tem a década de 20, essas publicações, né, 2 principais autores, né, que têm destaque, o Schultz e o Griffith, que fundamentam efetivamente a psicologia voltada para o treinamento de esporte em geral. Na década de 60 a gente tem outro marco que para mim particularmente foi o principal marco, foi o ganho, né, das fundações, das principais fundações, né, que trabalham com a parte de psicologia do esporte, a International Society of Sport Psychology e da North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity. As duas promovem intercâmbios acadêmicos, as duas são responsáveis pela troca de informações entre pessoas, pesquisadores, professores e psicólogos de diferentes países. Ainda hoje nós temos diversos eventos que são respaldados por essas duas agências, então são instituições muito importantes para a história da psicologia do esporte. E a gente tem também uma coisa interessante, que são alguns destaques de temas que são próprios da psicologia do esporte e que podem ganhar mais visibilidade durante o nosso curso, porque trazem muita curiosidade para quem é psicólogo, especialmente porque a gente tem muita medida de avaliação e caracterização psicológica dentro da área de psicologia do esporte. A primeira, que é muito vista, é a relação entre personalidade e modalidade esportiva. Então, no nosso curso, a gente vai ver muito disso, a relação entre o tipo de personalidade, a escolha de uma modalidade, o que pode ser significativo para uma atuação ou outra dentro dessa modalidade específica. E a compreensão dessa relação ela é fundamental para otimizar o desempenho dos atletas e oferecer intervenções que são adequadas, tá? Algumas controvérsias nas características psicológicas também são mostradas na literatura, a gente vai falar sobre isso, né? Então, a literatura ela tem algumas controvérsias que definem atletas de alto rendimento. Então, apesar de ter uma tentativa desse tipo de perfil de atleta, não existe uma conclusão sobre o que é um atleta, o que não é um atleta, qual é o comportamento de atleta, qual é o comportamento de uma pessoa que não é atleta. Isso varia muito
com relação à modalidade esportiva, à condição individual. Então, hoje a gente tem essa controvérsia, apesar das pessoas falarem sobre comportamento de atleta de alto rendimento, isso não é consensual. A forma, né, como um atleta se comporta não tem uma associação direta com o resultado ou com o fato dele ser um atleta de alto rendimento. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo de caracterização e como é que a gente pode realmente utilizar de maneira positiva algumas características de perfil e personalidade. A importância da avaliação psicológica ela está na inferência, né, porque ela é uma ferramenta exatamente para entender um pouco mais sobre a definição do desempenho, o que define o desempenho de cada um dos atletas. A gente vai conseguir saber, com esse tipo de avaliação, quais são os fatores que realmente influenciam particularmente na performance de um atleta, como está a motivação, quais são as motivações desse atleta, as ansiedades, as dinâmicas de grupo. Isso facilita muito a intervenção que pode maximizar o rendimento esportivo desse atleta. Tá? Então, nós temos como um dos destaques, né, do nosso grupo o tema motivação e desempenho esportivo. A gente tem a motivação como um papel, uma das características, né, que é papel fundamental na performance de atletas, porque ela vai influenciar tanto fatores internos, né, desejos internos, a motivação intrínseca, quanto fatores externos. E, para vocês terem uma ideia, né, 75% dos atletas acreditam que a motivação interna, né, a intrínseca, ela vai ser essencial para o sucesso ao longo do rendimento desse atleta, do desempenho desse atleta na modalidade. 60% dos treinadores também afirmam que a motivação intrínseca pode melhorar temporariamente o desempenho nas competições. E cerca de 90% dos atletas de alto rendimento relatam que o suporte social é o fator chave para manter a motivação. Ou seja, 3 características que a gente consegue observar sobre motivação intrínseca, extrínseca e o suporte social, que é uma das chaves para manter a motivação. Tá? E outro tema que a gente vai tratar nesse curso é a ansiedade e estresse no esporte. Né? A ansiedade é um fenômeno emocional que abarca a sociedade inteira, mas com grande destaque dentro do esporte, porque ela influencia diretamente o desempenho dos atletas. Ela se manifesta como uma resposta ao estresse competitivo, pode levar a uma diminuição da concentração, da confiança. Então a gente vai falar muito sobre ansiedade, que resvala um pouco na ativação e desempenho. A ativação, a gente vai falar sobre um estado de nível de energia, de prontidão. Tá? Também tem a ver com a atividade cerebral, tanto a ansiedade quanto a ativação tem a ver com a atividade cerebral. E a gente vai discutir um pouquinho mais de cautela no futuro desse curso sobre uma diferença em termos de atividade cerebral para que a gente consiga focar essa ativação num nível que a gente chama de nível ótimo. E ela vai ser fundamental em nível ótimo, né, para poder fazer com que haja uma prontidão sem prejudicar a performance, porque se exceder, ela vai ser condicionada, né, a uma ansiedade, então ela pode prejudicar a performance se ela estiver em demasia. Assim como se ela tiver se o atleta tiver com pouca atividade cerebral, ele também pode comprometer o melhor dele na atividade de performance. Então a gente vai falar muito sobre a ativação e desempenho. E por aí a gente tem um nível ótimo de ativação, que tem alguns estudos que indicam quais são os níveis ótimos respectivos a cada uma das atividades e quais são os fatores que podem impactar nesse nível ótimo de atividade cerebral para que haja um equilíbrio entre habilidade, foco, concentração e que isso minimize o impacto da ansiedade. A gente vai falar sobre esses aspectos com grande destaque no nosso curso, assim como a gente também vai falar sobre interação social, dinâmica de grupo esportivo. Grupo é diferente de equipe. Se a gente falar sobre um grupo esportivo, a gente vai falar sobre pessoas que compartilham objetivos comuns, mas que também não tem uma estrutura definida do grupo. Ele pode ser informal, pode ter interação mais flexível, mais variada. Ele pode ter uma coesão
pode depender de fatores como afinidade, interesse comum entre os membros, tudo isso. E quando a gente fala sobre uma equipe, principalmente uma equipe esportiva, a gente vai falar sobre grupos que são organizados com uma finalidade de alcançar uma determinada meta. E aí vai implicar no nível maior de estrutura, com papéis, responsabilidades, tudo muito bem definido para cada membro. A dinâmica dessa equipe ela envolve comunicação clara, estratégia, colaboração de todos, fatores que são essenciais para a eficácia e o sucesso no desempenho esportivo, pessoal. Então a gente vai tentar explorar essas nuances associadas com as dinâmicas sociais também no nosso curso. Para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai lembrar que a psicologia do esporte ela tem uma evolução constante. Então, se você assistiu esse curso hoje, talvez daqui 1 ou 2 anos, seja interessante você se atualizar de novo, porque existe uma relação íntima entre a prática dos psicólogos, tanto do esporte quanto da clínica tradicional, e o desenvolvimento dos conhecimentos. E dentro da psicologia do esporte, a gente tem muitas dinâmicas esportivas, vivências dos atletas ainda sendo publicadas, alguns estudos de caso, intervenções novas, tudo isso para poder promover melhores intervenções cada vez mais integradas ao contexto esportivo. Muito obrigada, até a próxima!